Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui nós vamos dar andamento na sequência de vídeos sobre o FEMEA-MSR, falando aqui da quinta etapa, a análise de risco, tá? Mas antes quero pedir para você, se você ainda não é inscrito aí no canal, aproveita para se inscrever, tá? Se você gostar do conteúdo, deixa o seu like aí, tá bom? Seus comentários são sempre muito bem-vindos, tá? E como sempre, eu vou chavear aqui para a tela, tá? Para a gente falar sobre a análise de risco, a quinta etapa do FEMEA-MSR, tá? Então, o objetivo aqui agora é fazer efetivamente, né, o dimensionamento do risco aqui do sistema de monitoramento, né, e resposta do sistema aí, tá bom? Então, a análise de risco no FEMEA-MSR é um pouquinho diferente, tá? Ele estima o risco avaliando a severidade, a frequência e o monitoramento, tá? E prioriza a necessidade de ações para reduzir esse risco, tá bom? Então, cada relação de modo de falha, né, causa e efeito, que é o que a gente chama de cadeia de falha ou rede híbrida, né, é avaliada pelos três critérios seguintes aqui, né, a severidade, tá, como no FEMEA de processo e de projeto, né, que representa qual a gravidade que está associada com o efeito da falha, né, a frequência, né, de ocorrência de uma causa de uma determinada situação operacional durante a vida útil pretendida do produto, tá? Ou do sistema, e qual a eficiência do monitoramento, tá? Que representa o potencial de detecção das funções de monitoramento diagnóstico, né? Que nada mais é do que a detecção da causa da falha, do modo da falha ou do efeito da falha, tá? Então, esses três componentes são pontuados de 1 a 10, né? No vídeo anterior a gente viu e pontuou a severidade, né? Esses números, né, são usados para determinar, né, a prioridade de ação, né? Onde 10 aqui vai representar a maior contribuição de risco e 1 a menor delas, né? Então, ao examinar essas classificações individualmente, né, nessas combinações desses três fatores, a necessidade de ação de redução de risco ela é priorizada, tá? Tem uma quarta tabela, nós já vamos ver já, tá? Então a severidade, né, é a medida associada ao efeito da falha mais grave para um determinado modo de falha da função que está sendo avaliada e é idêntica, né, para o FEMEA de projeto e para o FEMEA-MSR, tá bom? Então ela é baseada aí na verdade na severidade do efeito da falha do FEMEA de projeto, né, já que ele vai atingir o usuário final, tá bom? Ela deve ser estimada usando os critérios dessa tabela, que vocês estão vendo aí na tela, tá? Que vai de 1 a 10, como a gente já viu, tá? Essa equipe, né, deve concordar com o critério de avaliação e sistema de classificação, né, a equipe de FEMEA, que seja consistente mesmo se modificado para análise de um projeto individual aí, tá? Então, as avaliações de severidade, né, dos efeitos de falha, elas devem ser transferidas pelo cliente ao fornecedor, né, conforme for necessário aí, tá? A relação entre cliente e fornecedor aí. Então, a tabela de severidade é muito semelhante, né, à tabela de severidade para a FEMEA de projeto, né, onde o número 10 aqui, né, ele afeta a operação segura do produto ou a saúde do cliente final, né? A número 9, né, ela significa que não vai afetar a saúde de ninguém, mas vai afetar a conformidade regulamentar, né, ou a questão regulatória do produto, e a partir da pontuação 8 para baixo está relacionado com as funções do produto ou do sistema em si, né? Onde 8 é perca da função primária, né, necessária para a operação normal. Número 7 é degradação da função primária e número 6 é perca da função secundária do produto, né? 5 é degradação da função secundária. 4 até o 2 aqui, né, está relacionado com aspectos cosméticos e os 5 sentidos, né, aparência, som, vibração, aspereza ou sensação ao toque bastante questionável. O número 3 é moderadamente questionável, o número 2 pouco questionável, né. E o número 1 é nenhum efeito prático discernível, tá, então é muito baixo. Essa é a tabela de severidade, tá, temos aqui também a tabela de frequência, tá. No FEMEA de projeto de processo, você está acostumado com severidade, ocorrência e detecção, né? Aqui é severidade, frequência e monitoramento. Ó. O segundo componente, né, a frequência, a probabilidade de ocorrência de uma falha no campo sob as condições operacionais do cliente durante a vida útil e relevante do produto, né? A análise da operação do usuário final requer suposições de que o processo de fabricação é adequadamente controlado para avaliar a suficiência do projeto.
Então, exemplos, né, nos quais uma justificativa pode ser baseada. Avaliação baseada nos... Opa, desculpe, eu avançou sozinho aqui. Deixa eu voltar. Isso. Avaliação baseada nos resultados do FEMED projeto, de processo, tá? Os dados de retorno de campo e peças rejeitadas, reclamações do cliente, banco de dados de garantia e manuais de dados. Tá? A justificativa, ela está documentada na coluna justificativa para a classificação de frequência na planilha FEMED-MSR. Tem uma coluna específica para você justificar por que você escolheu essa pontuação de 1 a 10. É lógico que a tabela aqui tem, né, orientações, ó, o número 10 é extremamente alto, não pode ser determinado o efeito da falha, né? Deixa eu voltar aqui. A frequência de ocorrência da causa da falha é desconhecida ou conhecida por ser inaceitavelmente alta, né? E assim vai, né? Não vou ficar lendo um por um aqui, até a pontuação número 1 aqui de frequência, né? Que a causa da falha não pode ocorrer durante a vida útil pretendida do produto, ou é praticamente eliminada, tá? Então você deve escolher, né? Essa tabela está no template também, que está na descrição do vídeo aí, tá? Você pode consultar, tá bom? E tem uma particularidade aqui com relação à frequência, né? Se a causa da falha nem sempre levar ao efeito da falha associada, a classificação poderá ser adaptada, tá? Levando em consideração a probabilidade de exposição à condição operacional. Tá? Então, nesses casos aí, a situação operacional e a justificativa, eles devem ser indicados na coluna fundamentação para a classificação de frequência, tá? Então aqui tem um exemplo, ó, que a partir dos dados de campo sabe-se com que frequência uma unidade de controle apresenta defeitos em ppm por ano. E isso pode levar a uma frequência, né, com pontuação 3. Porém, o sistema sob investigação é um sistema de estacionamento que é utilizado apenas por um período muito limitado em comparação com o tempo total de funcionamento, né? Portanto, danos à pessoa só são possíveis quando o defeito ocorre durante a manobra de estacionamento. A frequência, né, ela pode ser reduzida, né, para 2. Por quê? Né? Tem uma regra, né, uma observação aqui, o valor de referência para a estimativa são sempre 1 milhão de produtos em campo, ou seja, 1 milhão de oportunidades, né, por isso ppm, né, por ano, aí, partes por milhão. Né? Então tem uma regrinha, né, na questão da frequência aqui. Se o percentual de condição de operação relevante em comparação ao tempo total de operação for menor do que 10%, que é o caso do estacionamento aqui, né? Então ele pode decrescer a frequência em 1. Nota que ele achou aqui uma frequência de 3, mas como esse defeito só é observado quando está estacionando, né? Ou seja, menos que 10% do tempo que a pessoa está operando o veículo, né? Então ele decresceu de 1 a frequência aqui, que era 3, e a frequência foi para 2, né? E também pode decrescer em 2 pontos aí a pontuação de frequência se for menor do que 1%, tá? Então tem uma particularidade aí na classificação de frequência do FEMED-MSR, tá? Já os controles, né, de monitoramento atuais aí, né, ou planejados, né, e já implementados, são os que levam à detecção da causa da falha, do modo de falha, do efeito da falha pelo sistema ou pelo usuário, tá? Eles são inseridos na coluna controles de monitoramento atuais. Além disso, a reação à falha após a detecção deve ser descrita, ou seja, fornecimento de valores padrão, se ainda não estiver suficientemente descrito pelo efeito da falha, tá? Então você deve fornecer essa descrição do que acontece aí com a resposta do sistema, né? E esse monitoramento avalia o potencial de que a causa da falha, o modo de falha ou o efeito da falha podem ser detectados com antecedência suficiente para que o efeito da falha inicial possa ser mitigado, né, antes que um perigo ocorra ou um estado de não conformidade seja alcançado aí, tá, durante a operação do produto. E o resultado é um efeito de estado final com menor gravidade ou severidade, né? Então esse monitoramento nada mais é do que a habilidade de detectar uma falha ou erro durante a operação pelo usuário final e do sistema aplicar uma reação à falha de forma a manter um estado seguro ou conforme de operação do produto ou do sistema aí, tá? Então é nesse sentido aí, tá, que é classificado, né, os controles de monitoramento atuais, né? E ele envolve, tem 3 cenários, né, tem 3 casos aí, né? Essa classificação do monitoramento, né, ela envolve detecção e reação a falhas para modificar o comportamento do produto, garantindo o estado operacional seguro, né? A gente viu no vídeo anterior que existiam lá 3 cenários de falha, né? Um deles
a falha levava a um efeito de falha e ele não podia ser detectado. No outro ele era detectado e causava um dano, né, ao usuário de saúde. E um outro, né, ele era detectado e levava a um estado mitigado, né? Então nesse caso aqui os controles de monitoramento também vão ser classificados em 3 casos, tá? E ela é independente da severidade, como no FEMED projeto de processo, tá? Essa eficácia depende do design do hardware, da redundância dos sensores e algoritmos de diagnóstico, tá? A plausibilidade, né, de detecção isolada não é suficiente para pontuação, tá? Pode ser plausível detectar, mas se o controle de detecção não tiver implementado ou planejado, isso não é suficiente, né? A implementação e verificação devem ser parte do processo de desenvolvimento do produto ou do sistema e analisados no FEMED de projeto correspondente, tá? Então faz parte do DVP aí do produto ou do sistema, tá? É crucial determinar a eficácia, tempo de resposta no intervalo de tolerância antes da classificação, distinguindo-se 3 casos de monitoramento e resposta prática, né? Então o caso 1, né? A causa da falha aqui, né, como no exemplo do estacionamento lá, tem uma frequência de 3, né, que leva a um modo de falha, né, o monitoramento é igual a 10, então o efeito de falha original, né, tem a severidade 10. Né? Ou seja, se não existir um controle de monitoramento, ou se o monitoramento e resposta não ocorrerem dentro do intervalo de tempo para a tratativa da falha, então o monitoramento deve ser classificado como não efetivo. Né? Então o monitoramento é igual a 10 aqui. Né? Por quê? Porque ele não leva a estado mitigado nenhum, né? E a severidade da falha é alta. Né? Então o monitoramento também é 10 aí. Né? Nesse caso 2 aqui, né, o monitoramento confiável de falhas e resposta do sistema. Né? Então tem a causa da falha, o modo de falha, né, que chega até o sistema de monitoramento e diagnóstico e resposta do sistema, né, foi classificado como M igual a 1, né, e o efeito da falha mitigado após o sistema de monitoramento e resposta atuar, ele passa a ser uma severidade 6. Tá? Então, ele é praticamente eliminado, sendo apenas o efeito de falha mitigado considerado para a estimativa de risco do produto ou sistema. Né? Então, nesse contexto, né, apenas o efeito mitigado é relevante para a classificação de prioridade de ação, não o efeito de falha original. Tá? A atribuição de classificações de monitoramento pode variar dependendo das variações na causa da falha ou no modo de falha, variação no hardware implementado, né, para monitoramento e resposta, o tempo de execução do mecanismo de segurança, ou seja, em quanto tempo a falha é detectada apenas durante a energização, né? Variações na resposta do sistema, na percepção e reação humana e no conhecimento da implementação e eficácia de outros projetos, né? Se é uma novidade ou não, né? Como é que vai tratar essa falha quando ela ocorrer em modo de usuário final. Né? Dependendo dessas variações ou do tempo de execução, os controles de monitoramento podem não ser considerados confiáveis, no sentido de monitoramento ser classificado igual a 1. Né? Então, existem casos aí que não adianta monitorar e dar uma resposta que ela não vai chegar a tempo. Né? Então, isso é considerado um sistema não confiável aí, tá bom? E tem um terceiro caso aqui, né, que é o monitoramento de falhas pouco confiável. Né? Então, você tem aqui uma causa da falha como antes, que leva a um modo de falha. 90% do tempo, o monitoramento detecta a falha e ele mitiga, caindo a severidade para 6. Porém, 10% do tempo, né, o monitoramento vai detectar a falha, mas em 10% do tempo, o efeito de falha original vai acabar escapando e atingindo o usuário final. Tá? Então, ele ocorre com menos frequência, porém, a maioria das falhas é detectada e a resposta do sistema leva a um efeito de falha mitigado. O risco reduzido é representado pela classificação monitoramento. Né? O efeito da falha mais grave continua sendo 10. Não adianta em 90% do tempo ele mitigar para 6 aqui, mas em 10% ele é 10. Então ele continua sendo severidade 10. Tá? E tem também, né, uma tabela para monitoramento aqui que você pode utilizar como referência, né, a severidade 10, monitoramento 10 aqui, a efetividade de monitoramento é não efetivo, significa que a falha não pode ser detectada durante o intervalo de tempo de tratamento de falhas pelo sistema, pelo usuário, por um terceiro ou por um técnico de serviço. Né? E a resposta do sistema é nenhuma resposta, né? Então você classifica como 10. Agora, ele vai até, né, o nível 1 também, né, onde o sistema
a efetividade é confiável e aceitável, né? Eliminação do efeito de falha original, a falha vai ser sempre detectada automaticamente pelo sistema e a cobertura diagnóstica é significativamente superior a 99,9%, ou seja, quase nunca vai escapar aí, né? E a resposta do sistema será, que significa que ele sempre vai reagir automaticamente à falha detectada durante o intervalo de tempo de falha, né? Essa tabela aqui, ela escala de 1 a 10 também, né? Tem várias condições aqui que você pode escolher para pontuar aí no seu FEMEA, também está no material aí na descrição do vídeo, tá? A prioridade de ação, né, como no FEMEA de projeto de processo, também se classifica em alta, média e baixa, né? Isso aqui é a classificação da prioridade das ações, tá? E não do risco. Então, mais uma vez, essa classificação aqui ajuda a classificar, né? E segue as mesmas regras do FEMEA de projeto de processo, tá? Então, não vou perder muito tempo aqui, mas se é alta, significa que você precisa identificar uma ação apropriada para reduzir a frequência ou melhorar os controles de monitoramento, né? Se ela for média, né, a equipe deve identificar ações apropriadas, né, depois de trabalhar no que for alto, e baixa, a equipe pode trabalhar, né, se quiser, né, na priorização aí das ações para melhorar, reduzir a frequência ou melhorar os controles de monitoramento aí, tá bom? Isso aí nada mais é do que uma priorização da ação que vai ser tomada, né, posteriormente aí, baseado nessa classificação de riscos aí, tá bom? O manual FEMEA, né, na primeira versão harmonizada aí, né, a IAG e VDA também tem essa tabela de prioridade de ação, né, onde baseado na severidade, na frequência e no monitoramento, né, você vai ter uma priorização aí, aqui tá HML, porque é High, Medium e Low, tá, em inglês, mas no português é alto, médio e baixo, tá? Então, se estiver classificado como alto, médio e baixo aí, você prioriza a ação para mitigar o risco aí no FEMEA, tá? Então, imagina que você classificou lá a severidade 9, né, a frequência 7, né, e o monitoramento 3, por exemplo. Então, você vai achar aqui 9, né, 7 está entre 4 e 10, então vamos nessa linha aqui, né, e depois 3, né, que está entre 2 e 10, então é alta, tá? Prioridade de ação alta aqui, ou high, né, em inglês. Então, essa tabela aqui, tem 4 slides aqui só com essa tabela, tá? Mas você vai achar ela completa aí no material, né, de FEMEA e MSR, na descrição do vídeo aí, tá? Também tem aqui uma questão, né, com relação à prioridade de ação, né? Se o monitoramento for igual a 1, tá? A classificação de severidade do efeito da falha após o monitoramento e resposta do sistema deve ser usado para determinar a prioridade de ação do MSR, tá? Se o M não for igual a 1, então a classificação de severidade, né, do efeito de falha original deverá ser usado para determinar a prioridade de ação do MSR. Por quê? Porque se o monitoramento é igual a 1, significa que o monitoramento é muito efetivo, tá? E aí você classifica, né, usa a classificação de severidade, né, de efeito de falha após o monitoramento, né? Se o M não for igual a 1, a classificação de severidade de efeito de falha original, antes do monitoramento, né, tem que ser usada, tá bom? Então, essa é uma outra observação aí, né? Quando o FEMEA-MSR é usado, né, e monitoramento é igual a 1, a priorização de ações no FEMEA de projeto substitui a classificação de severidade de efeito de falha original pela classificação de severidade de efeito de falha mitigada. Olha que interessante, né? Então você pode propagar, né? Se o monitoramento é igual a 1, significa que o monitoramento é muito eficaz, né? Então, uma vez que ele é muito eficaz, a severidade de efeito de falha mitigado migra para o FEMEA de projeto. E a severidade no FEMEA de projeto passa a ser esse efeito de falha mitigado, que deve ser menor do que o efeito de falha original aí, tá? Então, você pode propagar severidades entre os FEMEAs aí, olha que interessante, né? A análise de risco, ela é preenchida nessas colunas aqui, ó, que estão circuladas aqui logo após a análise de falha, né? Que é a quinta etapa, análise de risco, né? E utilizando o exemplo, mais uma vez aí, né, da janela, né, do frame, do vidro da janela da porta de um veículo aí, né? Então tem aqui, ó, justificativa para classificação de frequência, né? Por que você classificou a frequência como 2 aqui, por exemplo, né, que está na tabela? O princípio de conexão do sensor de efeito Hall e a unidade de controle eletrônico está de acordo com uma norma específica aí citada, né?
Então é por isso que foi classificado com frequência igual a 2, nessa norma deve ter uma referência aí, né? Monitoramento de diagnóstico atual, né? Então não existe nenhum monitoramento de diagnóstico atualmente aí no FEMEA, né? A resposta atual do sistema é o que? A janela vai fechar com força de aperto total, independente se está lá um dedo, um pescoço, ela vai fechar, né? O monitoramento, nesse caso aqui, como não há nenhum monitoramento, então ele é classificação 10, né? A pior condição possível lá de monitoramento, né? Nenhum monitoramento. E o efeito de falha mais grave após a resposta do sistema é a cabeça ou o pescoço pode ser prensado entre o vidro e a moldura, né? A severidade após o monitoramento e resposta do sistema, como não tem nenhum, ainda é 10, né? E a severidade do efeito de falha original da análise de falha da etapa 4, né, que a gente classificou no vídeo anterior aí, também é 10. Se você procurar lá 10, 2 e 10 na tabela, aí você vai achar aqui que é M, tá? Então vamos voltar lá, né? Vamos voltar aqui, vou mostrar para vocês aqui. Então é 10, 2 e 10, né? Vamos olhar aqui, deixa eu chegar aqui, ó. Então, severidade 10, né? Frequência 2, de 4 a 10, ó, M, né? Médio, tá bom? Então, é assim que você usa aí a quarta tabela do FEMEA, tá? Então, é nesse sentido aqui que você vai preencher a planilha, tá? E por esse vídeo é tudo, tá? No próximo vídeo aí nós vamos falar sobre a sexta etapa do FEMEA MSR, que é a etapa de otimização, tá bom? Se você gostou do vídeo aí, tá? Deixe seu joinha, tá bom? Se inscreva aí no canal, caso tenha gostado aí do conteúdo do canal, dos outros vídeos também. Aproveita para dar uma olhada nas playlists, tá? Tem muito vídeo interessante aí, tá bom? Quero pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos e colegas aí, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!